na parte de segunda-feira, para que eu te conheça. Moisés queria conhecer melhor a Deus. Leia Êxodo 33, agora o verso 12 até o verso 17. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Veja o desejo de Moisés: me faça saber o teu caminho, e então eu te conhecerei. Mais conhecimento, mais intimidade com Deus. É isso que é religião. Religião é intimidade com Deus. Religião é uma amizade transformadora, porque não tem como ser amigo de Deus sem ser transformado. Vamos sendo transformados de grau em grau, de glória em glória, à semelhança do que é padrão para você e para mim, que é Jesus Cristo, o caráter de Jesus, a santidade de Jesus. Esse é o padrão celestial para você e para mim. Para que eu te conheça, me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus disse, Deus afirmou, minha presença irá contigo. Era isso que Moisés queria, a presença de Deus. Não irei sozinho, eu quero que o Senhor vá comigo, vá com o teu povo. E Deus afirmou, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Não queremos ir sozinhos. Ponto final. Não queremos ir sozinhos. Nós valorizamos a tua presença. Meu querido irmão, nós também não deveríamos sair de casa sem a presença de Deus. Ó Senhor, eu não vou sair esta manhã de casa se o Senhor não for comigo. Eu não farei isso, não farei aquilo se Deus não estiver comigo. A presença de Deus tem que ser valorizada, mas tem que ser buscada. Tem que ser prioridade na sua vida. Cada manhã buscar a Deus, conhecer a Deus, intimidade com Deus. E o verso 16, como pois se saberá, agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Veja aqui no verso 16, esta expressão, separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra. Isto é ser santificado. Santificar é separar. Nós seremos separados do mundo. Você, meu querido irmão, que abraçou a Jesus como Salvador, nós fomos separados do mundo, separados para um fim santo. O sábado é santificado porque foi separado dos demais 6 dias da semana para um fim santo. O dízimo é sagrado porque foi separado da nossa renda para um fim santo. Tudo que é separado é santificado e nós fomos separados do mundo. Nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. O padrão nosso é o padrão celestial. A nossa amizade é com Jesus Cristo. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Existia uma intimidade, uma amizade entre Deus e Moisés. O crescimento de Moisés no Senhor era constante. Certo dia, enquanto estava conversando com Deus na tenda do encontro, Moisés de repente percebeu que não o conhecia e fez uma oração bem específica. Revela-me os teus caminhos para que eu te conheça. Êxodo 33, 13. Moisés entendia que necessitava conhecer a Deus em um novo nível. Ele descobriu que quanto mais conhecia o Senhor, menos o conhecia. Ele reconheceu sua necessidade e desejou de todo o coração conhecê-lo melhor. Deus concedeu o desejo de Moisés. Conhecer a Deus é uma jornada diária. Sabem, queridos, que no céu, na eternidade, nós vamos crescer no conhecimento de Deus.
vamos estar conhecendo melhor a Deus durante toda a eternidade. Será que sempre existirá algo a mais, além, para conhecermos de Deus? Nunca vai parar? Nunca vai parar. O conhecimento de Deus será um conhecimento eterno. A revelação de Deus, a revelação que Deus faz de si mesmo, é progressiva. E essa progressividade vai durar a eternidade. Observamos que Moisés era atraído para um relacionamento mais profundo com o Senhor e tinha uma experiência de constante crescimento espiritual. Primeiro, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Então, foi para o alto do monte e depois se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Êxodo 19:3, verso 20 e o capítulo 20, verso 21. Em outra ocasião, Moisés entrou pelo meio da nuvem onde Deus estava e ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites. Êxodo 24:18. Nesse período, Deus deu a Moisés duas dádivas preciosas. Primeiro, o Decálogo, os 10 mandamentos, escritos por Deus em 2 tábuas de pedra esculpidas por ele, conforme está em Êxodo 24:12. Segundo, as instruções sobre como construir e mobiliar o tabernáculo. Isso está em Êxodo 25 até o capítulo 31. Então Moisés passou outros 40 dias e 40 noites com o Senhor, intercedendo pelos pecadores. Isso está em Êxodo 32, versos 30 a 32. Depois de tudo isso, Moisés ainda quis conhecer o caráter de Deus mais claramente. E o Senhor logo lhe deu percepções especiais de quem ele é. Esse conhecimento que Moisés queria não era uma mera compreensão intelectual de Deus, mas um conhecimento da sua pessoa adquirido pelo relacionamento. Não vai parar nunca o conhecimento de Deus quando nós queremos, quando nós buscamos. Porque quanto mais você e eu conhecemos a Deus, mais percebemos que ainda não conhecemos. Existe muito mais para ser conhecido de Deus. E como eu disse, isso vai ser progressivo e eterno. Não é de admirar que Jesus tenha dito, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. Haveria melhor maneira de Deus se fazer conhecido aos seres humanos do que se tornar um ser humano? Quando Deus, o Filho, encarnou e nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, nasceu santo, caráter santo, mente santa, diferente da forma como eu e você nascemos, de um pai e uma mãe pecadores. Nascemos com uma natureza pecaminosa, com tendência para o pecado, inclinados para o pecado. Mas Jesus foi diferente. Jesus Cristo se tornou um de nós, mas não cometeu nenhum pecado e não tinha inclinação para o pecado. Ele nasceu santo, gerado pelo Espírito Santo desde o ventre materno. A intimidade de Deus com você e comigo se tornou perfeita, mais profunda do que qualquer outra, quando Jesus Cristo se tornou homem e viveu entre nós. Haveria melhor maneira de Deus se fazer conhecido aos seres humanos do que se tornar um ser humano? Bendito seja Deus pela encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou um de nós para todo sempre. Ele assumiu o lugar de Adão, o segundo Adão, e ele continuará eternamente sendo o cabeça da família humana. Jesus, a mais perfeita revelação de Deus. Muitos ainda negam a divindade de Jesus, negam que Jesus Cristo é Deus. Ora, ele é Deus porque João capítulo 1 menciona que Jesus, o Verbo, é Deus, o Verbo encarnado. Ele é Deus e mais, ele é criador de todas as coisas. E ele vivia antes de João. João Batista disse, ele é antes de mim. Queridos, João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Mas João Batista dizia, ele é antes de mim, se referindo à divindade de Jesus. A natureza divina de Jesus é eterna. Meu querido irmão, de Maria nasceu a natureza humana, mas a natureza divina é eterna.
Por isso João Batista disse, ele é antes de mim, ele é digno, eu não sou digno, nem de desatar as sandálias dele. Meu querido irmão, Jesus é Deus. E ele veio revelar Deus, veio revelar à humanidade o caráter do Pai. Quando você contempla Jesus, você está contemplando Deus, porque ele se tornou um de nós. Ele é o rosto divino que se revelou a você e a mim. Aleluia!